Boa noite. Boa noite a todos vocês aqui também. É muito gostoso da gente poder vir. A gente poder vir mais uma vez nos reunir para falar. Nós nos reunimos para poder falar um pouco mais do amor de Deus. Tanto cada um de nós que estamos aqui presente, quanto as pessoas que estão na live também. Então, eu quero vamos fazer uma oração primeiro e a gente começa. Querido Deus e amado Pai, queremos erguer a nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo, Senhor, por tudo que Tu tem feito em nossa vida. Faz de nós, Senhor, verdadeiros adoradores, que nós possamos buscar cada vez mais em Ti a salvação e a libertação. Não permita, Senhor, que essa noite nós venhamos aqui para que nós apareçamos, mas para que o Teu nome seja propagado, para que o Teu nome seja engrandecido, que a Tua vontade seja feita, Senhor, e que nós possamos aprender um pouco mais. Coloque em nossos corações o desejo de conhecer cada vez mais de Ti. Coloque em nossos corações as dúvidas necessárias para que nós possamos suprir as nossas necessidades, para que a gente possa saber o que Tu queres. Faz de nós verdadeiros adoradores, Senhor, como o salmista diz lá no Salmo 139. Vê se há em nós, Senhor, alguma coisa de errado e nos mostra para que nós possamos mudar. Muito obrigado por tudo que Tu tem feito. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que Tu tem nos dado de falar da Tua palavra, de buscar os Teus caminhos, buscar os Teus estatutos e fazer as Tuas vontades todos os dias. Muito obrigado por tudo, eu te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos fazer os dois louvores, então? A gente pensou, já que o tema hoje vai ser alegria, felicidade, cantar sobre alegria, né? Vamos. Porque a alegria tá no nosso coração. Vamos lá. A Alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. Aleluia. Aleluia, Ele é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. Aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia. Amém. Funcionou agora, hein, Jesus? Eu troquei, botei para a internet de cá agora. Vamos cantar mais uma? Vocês conhecem aquela Vim para adorar-te, luz do mundo? Acho que sim. Sim. Tá difícil aqui. Vamos lá. Luz do mundo vieste à terra, pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor ao pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Amém. Para saberem, né, a gente gostaria de fazer de uma forma diferente. Então, como é o primeiro culto mesmo que nós estamos fazendo aqui, eu quero falar para vocês, o culto é interativo, tá? Não é, eu não sou dono da verdade, então eu gostaria que vocês partilhassem com a gente, tanto vocês aqui quanto as pessoas que estão na live. Se tiver qualquer dúvida, pode perguntar. Se qualquer coisa, a Ana e o Alisson já conhecem como é que é o nosso jeito, né? Então, assim, estou falando, pode parar, eu quero saber tal coisa, e a gente vai tentar responder tudo, tanto aqui presente quanto as pessoas que estão na live. Tem pessoas que estão olhando a live aqui para dar respostas caso haja alguma pergunta a respeito do assunto que nós estamos falando. Lógico que nós vamos conversar a respeito do assunto que nós estamos falando, não vamos abrir leque para fora do que está sendo falado. Se vocês receberam o convitezinho que eu mandei hoje, que eu quero falar um pouquinho a respeito de felicidade. Você é feliz? Essa é uma pergunta que nós temos dentro do nosso coração, né? Será que eu sou feliz? Será que eu estou vivendo a vida que Deus preparou para mim? Que às vezes eu vejo pastores, pessoas conversando a respeito, assim, Deus tem promessas na tua vida. E aí a gente olha para a vida da gente e a gente começa a dizer assim, nossa, mas cara, eu acho que eu estou fora dessas promessas porque minha vida está dando tudo errado. Eu olho para o lado das pessoas, ainda mais agora que nós estamos vivendo uma época de mídia social. Então nós olhamos na mídia social, as pessoas têm uma vida maravilhosa. Tu olha lá assim, nossa, o cara viaja, o cara isso, o cara aquilo, ele está sempre de bem com a mulher, sabe? A gente olha e é uma coisa que nós estamos vendo ali, o que na realidade muitas vezes não é. Então, assim, e quando a gente olha para a vida da gente, e a gente olha por intermédio dessa mídia social, pô, os caras têm uma vida maravilhosa e a minha vida dá vontade, até entristece às vezes. Às vezes a gente diz assim, pô, será que Deus esqueceu de mim? A vida dos outros, os caras são felizes, os caras têm condição financeira, os caras viajam, o cara faz isso, faz aquilo, e eu não consigo fazer nada. A única coisa que acontece na minha vida é tristeza, problema e tribulação. Eu acho que Deus não deu tudo para os outros e não deixou nada para mim. E isso não é de todo verdade, porque essas coisas que nós vemos na mídia social, cara, 95% não é que seja mentira, mas as pessoas... Teve uma menina esses dias que eu vi um videozinho que uma pessoa falou para ela assim, tu bota as fotos todas com filtro. Ela disse assim, cara, se tu quer me ver eu normal, tu vem na minha casa, eu não vou fazer foto minha feia, né? Ou do jeito que eu sou, eu vou bater foto, eu vou me arrumar para aparecer na foto, para aparecer bonito, né? Então essa é a realidade que nós fizemos. Quando nós vamos fazer uma foto, a gente se prepara para a gente ficar mais bonito. Quando a gente vai fazer qualquer coisa, nós nos preparamos para mostrar algo que ao menos nós almejaríamos ser, gostaríamos de ser. É isso que na mídia social a gente passa. Nós passamos que temos uma vida tranquila, uma vida gostosa, uma vida sem problemas, sem dificuldades, e na realidade não é. A realidade é completamente diferente. Nós vivemos
somos seres humanos, somos passíveis de erro, somos passíveis nós temos necessidades. E o versículo que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje está em Tiago. Tiago, o primeiro capítulo, versículo 2 e 3. Tiago 1, versículo 2 e 3. Aí, Tiago 1, versículo 2 e 3. Deixa quem está procurando aí. Em casa, se tiver uma Bíblia que quiser procurar. Ou no celular, hoje em dia a Bíblia eu acho que quase ninguém mais usa, né? É só celular hoje em dia. O pessoal está assistindo, né? Hã? O pessoal deve estar assistindo. O pessoal está assistindo no celular, não vai, aí não vai dar para parar. Mas aí coloca para nós o versículo aí, não, embaixo no... Eu não tenho... Já botou? Tá, então tá. Então diz assim, o versículo, né? O versículo Tiago 1, versículo 2 e 3. Assim, irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todos os tipos de aflição, pois você sabe que quando a sua fé... Pois vocês sabem que quando a sua fé vence as provações, ela produz perseverança. Sabe, o interessante... Eu contei agora, numa das últimas pregações que eu fiz ali na igreja, eu contei uma história a respeito de um menino. Um menininho foi para a escola e passou a primeira aula, a segunda aula... Não, quando ele estava indo para a escola, ele caiu no meio do caminho e ralou o joelho, machucou feio. E chegou na aula mancando lá. E aí foi para a aula, começou lá na aula, daqui a pouco um cara jogou uma pedra, bateu na cabeça dele e machucou. E aí na hora do recreio ele estava correndo, deu um tropicão lá, não sei se aqui em Santa Catarina é tropicão, no Rio Grande, ele tropeçou, caiu e quebrou o braço. Aí chamaram o pai dele levou ele para lá. E aí eles indo no meio do caminho, né, saindo da escola e indo no meio do caminho, conversando com o pai, ele disse assim, pai, hoje é meu dia de sorte. Daí o pai dele disse, por quê? Ele disse, eu achei 25 centavos. Quer dizer, ele caiu, ralou o joelho, assim, tocaram uma pedra nele, ele quebrou o braço, mas o que ele viu foi que ele achou 25 centavos. Ele ficou feliz. E aí a pergunta que eu tenho pra gente ver qual é a forma que nós estamos olhando para os nossos problemas e as nossas dificuldades? E eu acho mais interessante, nesse versículo que eu li, vocês notaram que ele diz assim, ó, sintam-se felizes quando passarem por todos os tipos de aflição. Ele não diz, sintam-se felizes se passarem. Não, sintam-se felizes quando passarem. Ou seja, nós vamos passar problemas, nós vamos passar tribulações, a palavra de Deus diz para nós que no mundo tereis aflição, mas não se preocupe, porque eu venci o mundo. Então nós vamos ter aflição. Então o que gostaria que nós entendêssemos hoje, que não importa as coisas que estão acontecendo na nossa volta, não importa que pareçam que tudo esteja dando errado, o interessante é que nós conhecemos a Deus. Nós conhecemos a quem nós temos crido e sabemos para onde nós estamos indo. Isso é a grande coisa. Não é que eu tenho uma conta bancária recheada de dinheiro que vai me trazer felicidade. Então eu não ter dinheiro não é falta de felicidade. Não estou dizendo isso. A palavra de Deus diz para nós que nós devemos trabalhar. Ela diz para nós assim, vai ter com a formiga o preguiçoso. Nós temos que trabalhar para ganhar o pão de cada dia. Nós temos que trabalhar, se tiver condição de melhorar a nossa situação financeira, é lógico que nós temos que melhorar a nossa situação financeira. Eu não estou pregando aqui que nós devemos largar tudo de lado. Existem pessoas que têm chamado, que vão largar tudo de nada para levar o evangelho para as pessoas. Mas esse é outro chamado. Mas nós temos que trabalhar, ganhar o pão de cada dia. E se tiver condição de melhorar, se tiver condição de comprar uma casa, ou melhorar a casa, ou comprar um carro melhor, isso é maravilhoso para a gente poder usufruir das coisas que Deus nos deu. Agora, o problema é quando nós começamos a colocar isso em primeiro lugar da nossa vida. Quando o trabalho começa a ser o primordial para nós. Nós deixamos tudo de lado para trabalhar, para ganhar mais, para conseguir alcançar outros pontos. Ou seja,
Aonde está a nossa visão? Para que nós estamos olhando? Para que nós estamos trabalhando? Para que nós estamos vivendo? Quem tem sido o nosso Deus de verdade? Será que nós temos buscado a Deus, o Deus mesmo? Ou nós temos buscado a Deus que é uma vida melhor? Entende que às vezes a palavra de Deus diz para nós que Deus é completamente contra a idolatria. E aí sabe o que nós pensamos? Idolatria é o que as outras igrejas fazem, que adoram a santos, adoram a homens, e muitas vezes não é isso só a idolatria. Idolatria é coisa muito maior. Idolatria, às vezes, nós dentro de casa, nós idolatramos o nosso filho. Às vezes nós idolatramos a nossa esposa, idolatramos o nosso marido, idolatramos o nosso trabalho, idolatramos o nosso curso ao qual nós estamos fazendo na faculdade. Eu não sei qual tem sido no teu coração o que tem tocado mais. Sabe, o que tu tem buscado mais na tua vida? Tu tem buscado mais a Deus ou tem buscado mais ao dinheiro? Ou às vezes, pessoas correndo atrás, já viu pessoas que passam a vida inteira correndo atrás de felicidade e nunca alcançam? Isso tem lá no livro do sábio, diz para nós assim, passamos a vida correndo atrás de vento. É vento. O dinheiro que nós ganhamos é vento. A casa que nós moramos é vento. Por quê? Cara, nós vamos morrer. E da mesma forma que nós chegamos no mundo, nós vamos embora. Sem nada. Nem o corpo nós conseguimos levar. Nem esse corpo vai. Tudo fica aqui. E o que tem sido mais importante na vida da gente? O que tem trazido felicidade para nós? O que te alegra? Eu gostaria que a gente fizesse uma introspecção hoje, olhasse para dentro de si e olhasse o que me alegra. Ou melhor, o que tem me deixado infeliz. Porque se eu não estou feliz, eu estou infeliz. O que tem me deixado infeliz? É a falta do dinheiro? É a falta do amor? É a falta do... O que cada um de nós tem pensado? O que tu pensa assim, ó, se eu tivesse tal coisa, eu seria feliz? O que é isso? Isso, infelizmente, que tem sido o nosso Deus. O nosso Deus é essa coisa que nós estamos procurando ter para ter felicidade. Sabe quando a gente começa a trabalhar e eu estou em construção ali em casa agora e eu estou vivendo isso, estou vivendo exatamente isso. Depois que ali estiver pronto, esse problema vai acabar. Depois que ali estiver pronto, esse problema vai acabar. Depois que ali estiver pronto, então eu estou vivendo uma vida que vai acontecer amanhã. E às vezes nós estamos vivendo a nossa vida assim, dessa forma. Sabe, depois que eu me formar na faculdade, cara, vai mudar completamente a minha vida. Depois que eu tiver a minha empresa, vai mudar completamente a minha vida. Depois que, o meu marido, se o meu marido conseguir um emprego, a minha vida vai mudar completamente. Depois que meus filhos crescer, eu vou ter uma vida diferente. Não, nunca vai mudar. Porque não é as coisas que tem que mudar, quem tem que mudar é a gente. Nós temos que mudar o nosso tipo de pensamento. Sabe, se a Dilce mudar o jeito dela ser, eu vou ser feliz no casamento. Não, eu só vou ser feliz no casamento no momento que eu mudar a minha forma. Eu gosto muito de uma palavra que o Paulo Ricardo falou uma vez, o meu cunhado. Ele disse que logo que ele se converteu, ele conheceu uma pessoa e ele não gostava do jeito da pessoa. Diz que aquela pessoa, a pessoa fazia coisas e que ele não gostava. E ele todos os dias ele orava para Deus e dizia assim: Senhor, muda ela. Senhor, muda ela. Senhor, muda ela. Senhor, muda ela. E orou tanto tempo que ele viu que a pessoa não mudava, aí a oração dele mudou. Ele disse assim: Senhor, muda eu. Muda a forma de eu olhar para essa pessoa. Por que a gente quer que a pessoa mude? Porque a gente quer que as pessoas andem conforme o nosso pensamento. A Dilce, eu vou ser feliz se a Dilce mudar tal situação dela. Não. Eu vou ser feliz se eu aceitar ela do jeito que ela é. Tem uma historinha que conta que a nora não gostava da sogra e foi procurar um mago que fazia poções assim.
e pediu pro mago fazer uma poção que ela pudesse matar a sogra dela aos poucos. Que ela pudesse colocar tipo uma gotinha em cada dia e a sogra não morresse assim, tipo, do nada, né? Aí o mago preparou a poção e falou, só que tu tem que fazer o seguinte, tu vai sentar todos os dias no café da tarde, vai preparar a melhor mesa que tu puder preparar, vai sentar, vai perguntar como é que foi o dia dela, vai conversar com ela. Tem que ser assim todos os dias, aí tu coloca uma gotinha no café que ela vai beber. Aí a Nora começou a fazer isso todos os dias, começou a preparar a mesa mais bonita, conversar com a sogra. E daí passou alguns dias, a Nora foi correndo no mago e disse assim, não, vê algum jeito de reverter aquela poção, porque eu descobri que a minha sogra não é aquilo tudo que eu pensava e eu não quero mais matar ela. Daí o mago falou, não se preocupa que era só água. O que tu precisava era tempo com a tua sogra pra ver como realmente ela era, né? Às vezes a gente, é exatamente isso, eu não passo um tempo com a pessoa e espero que ela mude, sendo que na verdade eu preciso olhar pra pessoa com olhos diferentes, né? Nós temos que ver a pessoa como ela é. Às vezes nós estamos tão preocupados com o problema das pessoas que nós esquecemos de nós. Tem uma historinha também a respeito do rapaz que ele chegou na igreja e disse assim para o padre, né? Foi na igreja católica lá. A igreja católica dá para andar em volta lá. Aí, geralmente a igreja católica tem como andar na volta. Aí o padre disse, ele chegou para o padre e disse assim, eu não vou ficar mais nessa igreja. Porque, assim, cara, essa igreja só tem gente má. Nessa igreja só tem fofoqueiro. Essa igreja, aqui essas pessoas que moram aqui na volta, cara, passam o dia inteiro cuidando da vida dos outros e falando mal um dos outros. Aí o padre disse para ele assim, então tá, meu querido, então se tu quiser sair da igreja, tu pode sair. Só que antes de sair da igreja, eu vou te pedir uma coisa. Eu quero que tu pegue esse copo cheio d'água e dê 4 voltas na igreja. Mas o copo tem que estar bem cheinho. E tu tem que dar 4 voltas na igreja com um copo cheio d'água. E tu não pode deixar a água cair. E ele pegou aquele copo e deu 4 voltas na igreja, com um copo cheio d'água. Chegou para o padre e disse, está aqui o copo cheio, não caiu uma gota d'água. Aí o padre perguntou para ele, tu viu a irmã fulana de tal fazendo tal coisa? Não. Tu viu a irmã fulana de tal falando mal de alguém? Não. Pois é, elas estavam fazendo as mesmas coisas que elas fazem sempre. Mas os teus olhos estão tão fixos no copo que tu não enxergou nada na tua volta. Às vezes nós precisamos tirar o foco das coisas que estão acontecendo na nossa volta e botar um foco um pouco mais em Deus. Olhar para Deus. Eu costumo brincar com as pessoas e dizer para as pessoas sempre, sabe o que eu gostaria que inventasse? Que inventasse o óculos de Cristo. Para a gente botar o óculos e conseguir enxergar as pessoas com o olhar de Cristo. Já pensou que maravilha nós olharíamos? Sabe quando Cristo olha para a gente e Ele olha com aquele olhar de misericórdia e nós começássemos a olhar assim para as pessoas da nossa volta? Que nós começássemos a olhar para os nossos cônjuges, né, para o marido, para a esposa dessa forma, com misericórdia. Que nós pudéssemos olhar para os nossos filhos com misericórdia, para o nosso patrão, para os nossos colegas, para as pessoas que estão na nossa volta. Em Imitação de Cristo, Tomás de Kempis fala que se a gente começasse a olhar um pouquinho mais pra gente com sinceridade, a gente ficaria envergonhado de falar qualquer coisa sobre qualquer outra pessoa. Se a gente fosse sincero quando a gente olha para nossas atitudes, nós iríamos sentir vergonha de comentar qualquer coisa que os outros fizessem, mesmo que pareça pior, mas pelo simples fato de não querer expor nada dos outros, por vergonha de saber quem tu é e saber que existem coisas tuas a serem expostas também. Mateus 7,1 fala isso, né? Se não julgueis para não ser julgado. Não que ele está dizendo para a gente não julgar as pessoas, mas para a gente julgar as pessoas. Isso fala em João 7,24. Quando nós formos julgar alguém, nós temos que julgar pela reta justiça de Deus. Mas o problema é que nós julgamos as pessoas de acordo com o nosso pensamento, com a nossa visão, sem olhar os nossos problemas. Aí é o que ele fala para nós. Nós estamos falando do cisco que está no olho do outro, com a trave enfiada no nosso olho, e a gente não consegue enxergar. O tio Simeão colocou que concorda com isso, que aconteceu com ele, e que escutando ele aprendeu que é ele que tem que mudar. E a Silvia disse que seria uma maravilha depois da tua fala, antes do meu fala. Sabe o que seria se a gente mudasse completamente? Se a gente começasse a olhar com outros olhos as pessoas, se simplesmente
nós termos consciência que os problemas, voltando ao assunto que nós estamos falando, que os problemas que estão na nossa vida, nós não temos como evitar eles. Sabe? Aquela conta que tu vai ter que pagar amanhã, tu vai ter que pagar amanhã, tu não vai evitar. Não tem como evitar. Todas as coisas que vão acontecer, nós não temos como evitar, elas vão acontecer. O problema é a forma a qual nós estamos olhando para isso. Se isso está sendo uma barreira grande, imensa, que nós não estamos conseguindo transpor. Às vezes nós temos dentro de casa um relacionamento com nossos cônjuges de uma forma e achamos que o erro está completamente na vida da outra pessoa, mas se a gente parar para olhar como o Coca, meu Deus, Coca é meu irmão. Saudade. Como o Leonel falou, o livro do Imitação de Cristo. Imitação de Cristo. Se nós olhássemos para a vida da gente, cara, a gente ficaria quieto, teria vergonha de falar dos outros. Entende? De tu dizer para a pessoa assim, o fulano de tal lá é tal coisa, daí tu olha para ti, eu sou um traste. Sabe, eu gosto de ver quando Paulo começa a vida dele achando que é uma grande coisa, né? Ele está perseguindo os cristãos porque ele é o cara. E lá no fim da vida dele, ele diz assim, cara, quer saber? Eu sou o pior dos pecadores. Quando cai a ficha da gente, a gente vê. Mas os problemas acontecem na vida da gente muitas vezes. Eu quero comentar um pouquinho a respeito de algumas origens dessas provações que acontecem na vida da gente. Uma das origens é as circunstâncias da vida. Eu contei a história do menino aqui. São circunstâncias que acontecem na vida da gente. Por exemplo, a gente está andando, a gente bater com um carro. Né? Por exemplo, sabe, eu não tenho dinheiro para nada, daí eu saio aqui, bato num carro ali na esquina, quer dizer, eu já não tenho dinheiro, agora eu vou ter que pagar o meu carro, o carro do cara, e o dinheiro que eu tinha lá, que eu ia fazer tal coisa, foi por água abaixo. Perdi um emprego, tive uma doença, uma lesão, não sei o quê, ou tem algum problemas conjugais. Nós não estamos aleatoriamente aqui nesse mundo, ou seja, nós podemos passar pelas violências que acontecem no mundo, ser assaltado, ou qualquer outro tipo de coisa que pode acontecer. Vocês conhecem a lei de Murphy? Diz que nunca o negócio está tão ruim que não possa piorar. Sempre está ruim. O meu pai tinha um ditado que ele dizia assim, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. E essa é a realidade. Quanto mais a gente está... Parece que quando uma coisa começa a dar errado, aí um monte de coisa começa a dar errado. Parece que os problemas, que tem tanto problema na vida da gente que a gente não está conseguindo suportar. E a gente chega e começa a orar para Deus e dizer para Deus assim, Senhor, eu não estou aguentando mais. Dá um refresco aí. Essa semana eu estava conversando com alguém, eu não estava lembrando que a gente... eu estava falando com... Ele deve estar na live. O filho da Ivete. O filho da Ivete. E às vezes nós começamos a olhar a vida da gente e a gente começa a entrar dentro de um coitadismo. Pô, vocês não conhecem Tudo Novo aqui, mas tinha um desenho animado que era o Wall-E. E aí tinha uma hiena. A hiena passava o tempo inteiro dizendo assim, ó dia, ó mês, ó ano. Ela sempre reclamava das coisas que estavam acontecendo na vida dela. Sempre reclamava. E muitas vezes a gente está fazendo isso. Nós estamos reclamando tanto das coisas que estão acontecendo na vida da gente, que a gente não tem tempo de viver a vida da gente. Então muitas vezes a circunstância da vida nos leva a ter esses problemas, essas dificuldades. Outra forma é as tentações. Sabe, o inimigo é ardiloso. E ele vê quando a gente está com problema, dificuldade, ele vai lá e toca naquele ponto. Somente naquele ponto. Nós vemos ali que o inimigo tentou a Cristo. Quando Cristo teve fome, ele deu o pão para Cristo. Ele ofereceu o pão para Cristo. Mas você sabe quando é que foi que ele ofereceu o pão para Cristo? Lá no 40º dia. Porque se ele oferecesse pão para Cristo no primeiro dia, ia ser tentação? Não. Agora lá no último dia que tu está morrendo de fome, aí ele ofereceu o pão para Cristo. E a mesma coisa na vida da gente.
O inimigo não vai te tentar nas coisas que tu é forte. Ele vai te tentar nas coisas que tu é fraco. E sabe, quando tu olhar que tem alguma coisa dando errado na tua vida e aquilo te abalar, tu pode contar que aquilo vai vir cada vez mais forte. Porque o inimigo é ardiloso. O inimigo vai jogar ali as setas. Exatamente ali ele vai jogar, que é para te derrubar. Ele não vai querer que tu busque. Sabe assim, nós estamos nos reunindo aqui agora e de repente tu botou no teu coração, eu vou começar a ir agora. Sério. De agora em diante vai começar a dar problema domingo de noite. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquele outro para te não continuar. Se nós não colocarmos em primeiro lugar o reino de Deus, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. Por quê? Por causa que o inimigo é ardiloso. Ele coloca coisas na vida da gente que a gente começa a perder o foco. Perder o foco das coisas de Deus. A gente começa a ver que nós estamos tão longe da presença das coisas de Deus, que a gente foge completamente. Entrou um troço aqui na frente que eu não consigo apagar agora. Apaguei. E aí a gente vê que o inimigo está sempre... lá em 1 Pedro 5,8 diz para nós assim, ó, o leão ruge procurando alguém para devorar. É exatamente isso que Satanás está fazendo por a gente. Ele está procurando. Acho que Leão, acha para mim, eu acho que é Hebreus 12:1. Tu está com a Bíblia aí? Hebreus 12:1. Acho que é Hebreus 12:1. Outra coisa que atrapalha a vida da gente é o pecado. E nesse versículo aí ele fala para nós, Hebreus 12:1, ele fala a respeito do pecado. Às vezes os nossos problemas são são provocados pelas nossas próprias ações. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos o tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O pecado que tão firmemente se agarra em nós. Sabe, o pecado ele está encroado na vida da gente. Desde lá de Adão, que aconteceu o primeiro pecado, o pecado tem ficado tão forte na vida da gente. Sabe quando tu tá de boa, tu tá dando tudo certo na tua vida, daqui a pouco aparece alguma coisa que é para te derrubar. Aparece alguma coisa. O pecado que tão de perto nos rodeia. E mesmo que no início do versículo diz, mesmo que nós estejamos rodeados de uma nuvem tão grande de testemunhas, nós estamos vendo pessoas que estão andando no caminho certo, mas mesmo assim, o pecado continua nos rodeando. O pecado continua na nossa volta, querendo nos derrubar de qualquer forma. Sabe, quando nós somos, e muitas vezes que nós somos tentados, nós sucumbimos, nós caímos no pecado. Cada um no seu. Entende? Por exemplo, eu tenho as minhas dificuldades, tu tem as tuas dificuldades, tu tem as tuas dificuldades. E aí o inimigo joga ali. Por exemplo, tem pessoas, um dia eu até comentei já várias vezes, de um irmão que veio dar um testemunho de uma bênção que tinha acontecido na vida dele. Aí eu não tinha um martelo, daí eu achei um martelo na rua. Deus me abençoou. Tá, então o cara que perdeu o martelo, esse foi amaldiçoado? Esse foi amaldiçoado? Entende? Muitas vezes nós achamos que somos abençoados. Não, quando nós somos abençoados não é porque nós achamos algo na rua, isso não é bênção. A bênção é quando, por exemplo, tu está precisando de alguma coisa, que isso já aconteceu várias vezes. Tu está precisando de alguma coisa e alguém bate na tua porta com aquela coisa. Tem uma história de uma menina que estava orando, ela disse que... Desculpa, não foi a menina. O rapaz vinha andando de carro e ouviu assim, no ouvido dele assim, compra uma caixa de leite. Compra uma caixa de leite. Cara, o que eu quero com leite? Eu nem bebo leite. Compra uma caixa de leite. Ele comprou uma caixa de leite, botou dentro do carro e seguiu a viagem. No meio do caminho tem aquela assim, dobra à esquerda, dobra à esquerda. Aí daqui a pouco assim, para nessa casa e dá essa caixa de leite. Ele foi lá e deu aquela caixa de leite naquela casa. Aí a mulher que recebeu ele disse assim, eu estava orando para Deus, pedindo porque minha filha não tinha o que tomar. E eu acredito que isso aconteça. Eu acredito que Deus faça isso exatamente. Porque Ele cuida dos céus. E cuida com zelo. Mas nós, sabe o que nós queremos? Nós queremos fazer que Deus faça a nossa vontade.
É essa a realidade. Ou seja, eu fui abençoado por causa que o fulano de tal me deu tal coisa, mas tu pediu para ele. Isso não é bênção. Nós só somos abençoados quando nós clamamos para Deus e dizemos: Senhor, eu preciso de tal coisa na minha vida. Tu fala para Deus, somente para Deus, e Ele responde a tua oração. É isso que muda a vida da gente. Mas aí, como eu estava falando, nós temos nos envolvido nas atividades que... Temos nos envolvido em atividades que prejudicam a nossa saúde. Entende? Por exemplo, o cara começa a trabalhar e trabalha 12, 13, 15, 20 horas por dia. Isso prejudica a saúde. Ou coisas que prejudicam a nossa conta bancária. Né? Vamos lá, daí tu começa... Que tem pessoas que têm consumismo, né? Tem compulsão de consumo, né? Aí vão lá, gastam tudo que tem e o que não tem também. E isso atrapalha a vida da gente. E aí nós começamos a viver com um problema na vida da gente por causa disso. Prejudica o nosso relacionamento familiar. Né? Por exemplo, hoje em dia, uma coisa que prejudica muito o relacionamento familiar é esse trocinho aqui. Né? Nem trouxe o meu. Cara, isso aqui é terrível. Isso aqui é terrível. Sabe, há 5 anos atrás, pergunta para os meus filhos aqui, eu brigava com eles assim: para de alisar esse troço. Porque eu passo o dia inteiro alisando, né? E aí, isso 5 anos atrás. Hoje eu me pego às vezes o dia inteiro alisando esse troço. Entende? Nós vamos indo e isso perde uma qualidade de vida terrível. Nós deixamos de viver com os nossos filhos. Muitas vezes nós damos o celular para o nosso filho para a gente poder ficar... Cara, eu preciso me livrar disso um pouco. Para te poder ficar alisando o celular, a gente dá um celular para dá o celular para o filho alisar para ti. Entende? Nós estamos vivendo uma época que nós temos uma época onde as pessoas têm tido tanta depressão, ansiedade por causa disso. Porque nós temos uma quantidade de informação. Um estudo que eles fizeram diz que uma criança de 7 anos ela tem mais conhecimento do que Nero. Hoje uma criança de 7 anos tem mais conhecimento do que Nero, que era imperador de Roma. Eles sabem mais coisas. Cara, tu olha, se tu parar para pensar, a gente sabe de coisas que estão acontecendo em tudo que é lugar do mundo. E tu te apavora de ver isso. Tu pega aquele... Garanto que esse aqui pega o celular, já sabe onde é que é joguinho. Não pega? Não deixa. Ah, não deixa. Não Mas deixa. deixa pra ver. Cara, a criança com 2, 3 anos, ela sabe como é que entra no joguinho, sabe como é que faz tal coisa, sabe todas as coisas. Conhece criança de 3 anos, né, amor? Que faz tudo no telefone. Cara, é um excesso de informação. Aí o que a criança vai ser? Entende? Aí tu olha, ela tem informação, ela dá com pau, mas não sabe nada da vida. Ela só sabe das coisas que estão acontecendo. Eu tava vendo esses dias, né, assim, professores conversando, quanto antigamente tu ensinava alguma coisa e as crianças ficavam assim: nossa, minha professora sabe de tudo. Hoje a professora chega assim, ensinando qualquer coisa e as crianças ficam tipo: eu já sabia disso. Ou debate ainda, né? Fala que a professora tá errada, não tem mais graça ser professor, porque tipo, tudo que tu ensina, as crianças já sabem. Você fala, então, e essa é a realidade da vida da gente, que muitas vezes a gente está tão sabendo tanto das coisas que às vezes a gente esquece de olhar para dentro de casa. A gente não sabe o que está acontecendo dentro de casa. A família está em pandareco. Umas palavras boas, né, que eu invento. Em frangalhos. A família está se desmanchando. E a gente está preocupado que lá nos Estados Unidos aconteceu tal coisa. Lá no Japão aconteceu tal coisa. E nós deixamos de viver. Sabe, nós estamos tão preocupados com a crise mundial do coronavírus e não estamos nem aí para o nosso casamento que está ruim. Ou para nossas amizades. Entende? E isso é o pecado que de tão de perto nos rodeia. E principalmente as nossas reações a essas provações. Que as provações acontecem, que eu falei lá no início. Como é que nós temos olhado para essas provações? Nós temos olhado como esse menino, ou nós temos olhado... Sabe o que Tiago diz para nós no versículo que eu li ali?
sintam-se felizes quando sofrer todos os tipos de tribulação. Nós temos que nos sentir felizes quando nós sentimos tribulação. Por que que nós temos que nos sentir felizes? Porque a tribulação, o que fala no versículo? Gera perseverança. A tribulação gera perseverança, então nós temos que nos sentir felizes. Qual é que é o horário, qual é que é o tempo, o horário que tu mais procura Deus? É nas tribulações. Quando tu está sofrendo tribulação, o que tu faz? Vai para o joelho. É o que eu costumo falar para as pessoas às vezes, que nós estamos tão preocupados com a vida da gente que a gente esquece de ir para o joelho para falar com Deus. Tu falou mais cedo sobre a gente demonstrar quem é o nosso Deus através da esperança, né? Aquilo que nos dá a esperança de dias melhores. Sim. E outra maneira de ver qual é o Deus da nossa vida é ver onde está o nosso socorro. Muitas vezes uma criança vai... qualquer coisa de ruim que acontecer, a primeira coisa que ela vai fazer é procurar os pais. E a gente, muitas vezes, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser procurar nossos pais. Mesmo adultos, vai ser procurar nossos pais, procurar nossos pastores, procurar um monte de coisa, polícia, qualquer coisa. E muitas vezes a gente acaba esquecendo que o nosso socorro é Deus. A gente tem que tomar atitudes, óbvio, na vida, mas a gente deixa Deus de lado enquanto esperança e enquanto socorro. E essas duas áreas, para mim, são as áreas que mais demonstram aonde está o teu coração, sabe? Muitas vezes a tribulação vem justamente quando a tua esperança está errada, e a tribulação vem para te lembrar que o teu socorro está em Deus e a tua esperança também tem que estar nele. Mas muitas vezes a perseverança, a tribulação acaba mostrando que não só a nossa esperança não está nele, mas também o nosso coração no medo, no socorro também não está nele. E aí mostra o quão longe a gente está dele de verdade. Às vezes a gente tem vivido uma rotina cristã, mas não temos sido cristãos de verdade. Ele pergunta lá nos Salmos, né, diz assim: eu elevo meus olhos ao céu, aos montes, de onde me vem o socorro? Da onde tem vindo o socorro? O que ele falou, muitas vezes nós estamos passando por problemas, dificuldades, nós vamos lá nos aconselhar com o pastor. Eu não estou dizendo que seja errado a gente se aconselhar com o pastor, mas tu está indo para o pastor para resolver os teus problemas, tu está errado. O pastor é simplesmente um guia. O pastor é simplesmente uma pessoa que vai te aconselhar. Ele não pode resolver os teus problemas. Os teus problemas têm que ser resolvidos por ti e Deus. Nós temos que entregar os nossos problemas para Deus. É que o problema que nós estamos dispostos a entregar parte da nossa vida para Deus. Nunca a vida inteira para Deus. Sabe quando ele diz para o Senhor... colocar em primeiro lugar o reino de Deus, está falando que nós temos que abrir mão de tudo que nós temos e entregar tudo para Deus. É colocar o reino de Deus, Ele é o meu rei, eu sou o servo dele, eu não faço mais nada se não for de acordo com a vontade dele, eu sou totalmente dependente dele, eu sou totalmente... o que ele mandar eu faço. É isso que tem acontecido, é assim que nós temos sido. Nós temos feito o que Deus quer na vida da gente? Não. Na realidade, nós não temos nem aberto os ouvidos para Deus. Ou seja, quando a gente tem que fazer alguma coisa, nem orar, a gente tem orado para Deus pedindo, me dá um norte do que eu tenho que fazer. Não, nós fizemos as coisas, o troço dá errado, e aí nós chegamos em Deus. Isso está lá em Provérbios, diz para nós assim: nós fizemos as coisas erradas e depois culpamos Deus. Essa coisa deu errada porque Deus não está olhando para mim. Filho, quem é que te botou para fazer isso? Às vezes a gente diz assim: essa mulher que tu me deu. Cara, foi tu que buscou essa mulher, não foi Deus que te deu. E se o marido que tu me deu fez... Não, foi tu que procurou o marido. Quanto ao pai, sim, o pai que tu me deu. Esse aí eu não tive como escolher, né? O pai e a mãe não teve como escolher. Mas a maioria dos problemas que nós temos são devidos às nossas escolhas. Ou devido à forma de qual nós encaramos o problema. Tem uma historinha de um monge estava na entrada da cidade. E veio o rapaz e perguntou para ele assim: como é que é essa cidade? Aí o monge perguntou para ele assim: como é que era a cidade que tu vem? Lá só tinha gente ruim, era tudo fofoqueiro, um falava mal um do outro, cada um por si. Essa cidade aqui é igualzinha.
Aí vinha vindo outro cara e perguntou para ele, como é que é essa cidade? E como é que era a cidade que tu vinha? Cara, a cidade que eu vinha era maravilhosa, os vizinhos tudo se davam. Eles faziam no fim de semana um churrasco, todo mundo comia junto. Aí o sábio disse para ele assim, essa cidade é igualzinha. Aí o cara olhou do lado, o menino que estava com ele assim, mago, sábio, como é que tu diz para um que a cidade é ruim e para outro que a cidade é boa? Assim, não, é que cada um faz a cidade. Se eu olho para as pessoas com um olhar de mansidão, de tranquilidade, as pessoas vai ser bom. Se eu olhar para, se eu ser um vizinho ruim, todos os vizinhos são ruins. Se eu ser um vizinho bom, todos os vizinhos são bons. Então, quando os problemas chegam na vida da gente, é natural que nós queremos espernear, né? Dizer assim, pô, por que comigo? Sabe? E isso, nessa pandemia, eu comecei a pensar dessa forma. Cara, tem muita gente morrendo todos os dias. Muita gente morrendo todos os dias por causa da pandemia. E aí, e se isso acontecer comigo? Pô, por que isso vai acontecer comigo? Cara, por que isso não vai acontecer comigo? O que tu tem de especial, assim? O que eu tenho de especial? Né? Ou de repente vem uma tempestade, um tufão aqui, derruba todas as casas, a minha vai ficar em pé. Não, eu não sou isso. Eu não sou especial. Eu sou igual a todas as outras pessoas. Então, o que nós temos que pensar é de que forma nós vamos reagir a cada coisa. Nós não temos, infelizmente, o controle das coisas que vão acontecer na vida da gente. Eu não tenho como controlar. Mas agora eu tenho como controlar a forma que eu vou agir de acordo com as coisas que estão acontecendo na minha vida. Se eu vou assumir aquilo e dizer assim, Deus, isso é bom para a minha vida. Eu vou tomar isso como um aprendizado e vou crescer na vida. As coisas vão mudar na minha vida. Agora, se eu passar a vida inteira reclamando, que nem o óleo lá que eu falei, dia, mês, ano, deu tudo errado na minha vida. Eu nunca vou chegar a lugar nenhum. Não estou pregando para vocês aqui pensamento positivo. Não. Não é isso. Atitudes, isso. Atitudes positivas. O cara está dando tudo errado. Vamos dar um passo à frente e vamos fazer o negócio dar certo lá para frente. Vamos agradecer a Deus por todas as coisas que estão acontecendo. Eu não sei o que é o dia de amanhã e não sei o que vai acontecer. Porque eu conversei com um rapaz lá ontem. Cara, por que as coisas aconteceram? Não sei. Mas eu confio em Deus e a palavra de Deus diz para nós em Romanos 8:28, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Cristo e andam conforme os seus preceitos. Então isso que está acontecendo na tua vida hoje é a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque é um preparativo para o dia de amanhã. Então agradece a Deus. Agradece a Deus pelo teu filho. Agradece a Deus pelos teus pais. Agradece a Deus pelo teu esposo, pela tua esposa. Agradece a Deus por tudo que está fazendo. E como diz essa palavra que eu li para nós, sintam-se felizes em todas as coisas. A Emanuele comentou ali em Neemias 8:10, que diz, a alegria do Senhor é a nossa força. Ela disse que Ele é a nossa alegria e força em qualquer circunstância. A Emanuele é um exemplo de vida. A Emanuele é um exemplo de vida. Depois que qualquer um se vocês quiserem saber, dá uma conversada com a Dilce. A Dilce conta a história dela. Uma pessoa que tem um problema bastante sério e ela está sempre animada, sempre ajudando as pessoas. Sempre sorrindo. Sempre sorrindo. Sabe, e ela tem um problema bastante sério, um problema de saúde bastante sério. Eu vejo essa mulher aqui, que ela tem um problema de saúde que tem. E a forma que ela vive. Se eu tivesse no lugar dela, eu já tinha esbravejado aí bastante já. Então, que nós possamos mudar. As provações estão aqui para provar a nossa fé. A gente só vai saber se é um bom motorista se dirigir. Nós só vamos saber se somos um bom médico, um bom advogado, se nós colocar em prática. Nós só vamos saber se somos bons cristãos, se nós sofrermos por essas provações e mudar de vida. De que forma nós temos olhado? Nós vemos quando Deus prova Abraão lá em Gênesis 22, que ele pede o filho dele, ele vai lá e entrega o filho dele. Ele não sabia que Deus ia abrir mão daquilo, mas ele vai lá e entrega. E de que forma nós temos feito? O que nós temos feito? Quando os problemas vêm na vida da gente, o que nós temos feito? Nós temos praguejado,
ou nós temos nos ajoelhado e pedido para Deus nos dar força. Então, se nós resolvemos, eu gosto muito sempre da ideia da corrida de São Silvestre, né? Lá no dia 31 de dezembro as pessoas correm a corrida de São Silvestre. Mas não é no dia 30 de dezembro que eu resolvo correr a corrida de São Silvestre. Para eu correr ela, eu tenho que me preparar meses, eu tenho que me preparar anos para correr a corrida de São Silvestre. E nós temos que fazer a mesma coisa. E nós vemos na vida dos apóstolos lá, que fala lá em Romanos 5:3, né? Que nós devemos nos gloriar nas tribulações, sabendo que as tribulações nos produzem perseverança. E nós vemos lá na vida dos apóstolos que Paulo e Silas na prisão louvando a Deus, felizes. E lá em Hebreus diz para nós assim: o mundo não era digno deles, eles eram cortados ao meio, eles eram cerrados, eles sofriam perseguições, eram assassinados e davam glória a Deus e diziam que quão maravilhoso é ser perseguido por amor de Deus. Sabe, isso é grandioso. E para eu terminar, eu gostaria de ler com vocês em 1 Pedro 1, de 6 a 9, que diz assim, ó: alegre-se, pois, por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro, que pode ser destruído, é provado pelo fogo. Da mesma forma, a fé que vocês têm, que vale muito mais que o ouro, precisa ser provada, para que vocês continuem firmes. Assim, vocês receberão a aprovação, a glória e a honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Vocês o amam mesmo sem terem visto, e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegrem com uma alegria tão grandiosa que as palavras não podem descrever. Vocês têm essa alegria porque estão recebendo a salvação, que é o resultado da fé que vocês possuem. Então que nós possamos nos alegrar nessa fé que nós possuímos. Que nós possamos nos alegrar nas tribulações, porque elas vão produzir perseverança. Se vocês lerem lá depois em Pedro, em 1 Pedro, ela fala, a fé coloca perseverança, a perseverança traz, e assim ela vai dizendo um monte de coisa. E lá no fim ela diz, tudo isso traz o amor na vida da gente. Quando a Bíblia fala de amor, ela está falando de Deus. Que nós possamos de verdade reconhecer Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Que nós possamos aprender a nos alegrar nas tribulações, para que assim nós possamos viver uma vida de felicidade na presença de Deus. A Cássia comentou que é necessário entender que o nosso caráter independe das situações. Nosso caráter é baseado e firmado em Cristo. Ser feliz em meio às tribulações é algo que conquistamos a partir do momento que realmente entendemos e cremos no versículo que foi citado antes. No mundo teremos aflições, mas servimos aquele que já venceu o mundo. E a Emanuele comentou, sou assim porque tenho Jesus na minha vida. Amém. Pois Ele é o Senhor da minha vida, Ele capacita cada um dos seus filhos. Sem Jesus eu não sou nada, Ele é minha alegria e fortaleza todos os dias. Amém. Amém. Glória a Deus. Em Tiago 1:2 nós lemos, né? Então se as coisas estão dando errado na tua vida, tende alegria. Tende alegria. Sejamos alegres, sejamos felizes com todos os nossos problemas. Vamos parar de reclamar. Vamos parar de reclamar. Você já por acaso alguma vez pegaram o ônibus e sentou do lado de alguém que desanda a falar? Sabe, tu senta do lado da pessoa, a pessoa diz assim, meu marido é isso, meu serviço é aquilo, porque meus filhos não obedecem, meu chefe é ruim. Entende? Já aconteceu isso com vocês? Vocês gostaram? Não. Agora imagina que às vezes somos nós que estamos fazendo isso para as pessoas. Sabe quando chega alguém, quando está chegando o cara lá em casa, assim, meu Deus, aí vem o fulano de novo. Sabe? Quem será que nós temos sido? Ou quando a gente chega na casa da pessoa, a gente diz assim, nossa, vem vindo ele ali, ó. Cara, ele traz uma paz dentro do meu lar. Eu sou maravilhado com a vida que Deus me deu. Eu sou cheio de problemas, sou cheio de dificuldade, sou cheio de falhas, mas
Deus tem me abençoado grandemente. E tem me dado uma alegria tão grande. Mesmo em meio... Sabe que às vezes, como eu disse, nós somos seres humanos, de vez em quando a gente quebra o pau ali em casa. Mas mesmo no meio da briga, eu sou feliz demais. Porque Deus me deu a vida que eu queria. Eu sou grato a Deus pela vida que Ele me deu. Não porque a minha vida é melhor que qualquer um de vocês, mas porque, como eu falei para vocês, como é que tu tem olhado a vida que tu tem? Tu está agradecendo a Deus pela vida? Ou tu está reclamando para Deus pela vida? Tu está agradecendo a Deus pelo teu esposo e esposa? Ou tu está reclamando para Deus do teu esposo e esposa? Está agradecendo? Eu tinha uma menina que eu conhecia, que ela dizia assim, agora perdi. O que nós temos feito da vida da gente? Temos só reclamado? Ah tá, agora me lembrei. Enfim, me lembrei. Ela começava num serviço, a Dilce conhece essa menina, mas não vou falar não. Começava no serviço, era o melhor serviço do mundo. Uma semana depois o serviço não prestava mais. O chefe não prestava, os colegas não prestavam, o salário era baixo. E às vezes é isso que nós estamos fazendo. Sabe, nós estamos só reclamando. A empresa é ruim, o valor do ticket de alimento lá é baixo, a comida é ruim. Então vamos parar disso. Vamos começar a agradecer a Deus pelas coisas que nós temos. Obrigado, Senhor, pela minha família. Obrigado, Senhor, pela minha esposa, pelo meu marido. Obrigado pelos meus filhos, pelos meus pais, pela vida que eu tenho. Obrigado por muitas vezes faltar o alimento na minha mesa. Que assim eu estou mais magrinho. Não é o meu caso, né? Ah, então tá. Mais ou menos isso. Vocês não falaram nada, né? Só ficaram ouvindo. A Josi e o Léo falaram. E algumas pessoas na live, lógico. Então eu quero agradecer a vida de cada um de vocês por vocês terem estado aqui conosco novamente. Que Deus abençoe grandemente e que nós possamos ter uma visão diferente a partir de agora. Que nós possamos ver a vida com a visão de Cristo. Começar a olhar para o mundo com os olhos de Cristo. Amém? Tenha vontade. O Simeão Leônidas Ignácio, meu tio querido, ele falou botou o nome inteiro. assim, ele botou assim: escutando a palavra de Deus, nós aprendemos muito e ajuda a mudar para melhor. Amém. É exatamente isso. Se nós irmos na igreja e ouvir só bênção, nós não vamos mudar. Agora, quando a palavra de Deus bate na gente e machuca, isso é maravilhoso. Daí a gente muda. É isso que Deus quer que a gente faça. Tenha fé e bom ânimo. Deus venceu o mundo e nós vamos vencer também. Amém? Vamos vencer. Vamos fazer mais uma oração então e assim a gente agradece. Deus, faz a oração para nós? Querido Deus e amado Pai, nós entregamos, Pai, esses momentos que tivemos aqui na Tua presença, te agradecendo, Pai, por tudo que Tu nos ensinou nesta noite. Queremos aprender mais, queremos, Senhor, Te buscar cada dia mais, Pai. Então, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, para que nós possamos estar sempre na Tua presença, Pai. Obrigado pela palavra do pastor Cláudio, obrigado por cada um que se manifestou nesta noite, sendo pela live ou aqui presencial. Nós te agradecemos, também agradecemos pela vida das pessoas que não conseguiram chegar até aqui. Tu sabe o porquê de cada um, então esteja preparando para que no próximo elas consigam estar conosco, Pai. Te agradeço, te peço por cada um agora que vai retornar para sua casa, que tu cuide de cada um de nós. Abençoa cada um que assistiu a live, que esteve conosco nessa noite, nos prestigiando e aprendendo junto conosco o que é ser um cristão. Eu te agradeço por tudo, te peço que tu nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém. A semana que vem nós vamos ter ceia, vai ser a ceia, né? Que o primeiro domingo do mês nós vamos ter a ceia. E eu sempre tive, eu sempre vislumbrei a ceia, não isso que nós fizemos hoje na igreja, mas a ceia lá de Cristo, que ele se sentava na mesa e comia, e no meio da ceia ele partia o pão e dava o vinho. E o que nós vamos adotar aqui no Ministério Restaurar é isso. Na semana que vem nós vamos ter ceia, então eu quero que quem vier a semana que vem traz um prato de alimento. Daí a gente vai fazer um junta-prato, a gente vai comer todo mundo junto. Traz um prato de alimento, a gente traz, um traz arroz, outro traz feijão, outro traz isso, outro traz aquilo, outro traz aquele outro.
sentamos junto, vamos comer junto, vamos confraternizar a presença de Deus, e no meio disso a gente vai partir o pão e vai comer do pão. E se tu que está na live aí quiser participar junto com a gente, conversa com a Dilce ali, que a gente não pode ter muita gente por causa da pandemia, né? Então a gente está fazendo, marcando o lugar, né? Nós temos aqui, o lugar é pequeno, então nós temos que fazer, marca aí tu quer participar junto com a gente, marca com a Dilce aqui. Amém? Fiquem em paz e que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Que Deus abençoe. Pode desligar aí para lá. É isso aí, gente.